Como vai, pessoal? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí aquele momento bacana que você merece, ok? Nesse canal aqui nós temos comentado sobre aquilo que a Bíblia diz, né? Porque o que o sistema religioso desenha, né, por aí não é aquilo que a Bíblia diz. Quando você pega o Deus que é pregado por aí, ele não bate com o Deus da Bíblia, né? O Deus exclusivo do povo de Israel. Aí tem cheio de sacerdotisas por aí, ministrando a favor do Deus de Israel, dizendo que o Deus de Israel chamou ela para esse ministério de sacerdotisa, né, ou esse ministério sacerdotal. No entanto, o Deus de Israel ele é completamente avesso, né, a essa ideia de sacerdotisa ministrando para ele. Ele é um Deus exclusivo dos homens, né? Então, não bate, já que o Deus de Israel não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda nesse pacto, mesmo nessa aliança, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo uma carta e falando para as mulheres ficarem caladas na igreja. Se é para elas ficarem caladas, como que elas vão ministrar? Então, o Deus de Israel até aquele momento não tinha mudado ainda, ele era um Deus avesso às sacerdotisas. No entanto, elas dizem por aí que são chamadas por ele, né, esse Deus que não muda, mas que mudou, né, porque chamou elas, e elas andam ministrando por aí para um Deus que é exclusivamente dos homens, não um Deus exclusivamente masculino. Então, a Bíblia ela é manipulada, né, constantemente. Ela é um livro, né, usado para manipular a mente das pessoas e levar as pessoas àquele segmento que o sacerdote quer, que aquele determinado sacerdote pretende, né, que é onde que aquele sacerdote quer chegar. E muitas vezes ele quer chegar a desfrutar dos bens materiais dessa pessoa, infelizmente. Vou citar um outro exemplo aqui, né? Tem pessoas que vão na igreja de manhã, vai de tarde, vai à noite. Tem pessoas que só vai no domingo, né? Mas que dedicam tempo assim excessivo, né, em oração, na suposta busca, né, de Deus. No entanto, esse Deus fala que essa Bíblia fala que não adianta nada fazer isso, né? Muito pelo contrário, se a pessoa fizer isso, Deus acaba sendo rude com ela, ele acaba sendo cruel com ela. Aonde que ele diz isso? Aonde ele fala que aos tolos Deus dá trabalho. Deus dá trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Então, na verdade, ele escraviza essa pessoa que é tola. Então, para você receber alguma coisa de Deus, você não tem que estar buscando em oração, você não tem que estar buscando em jejum. Esse versículo relata que para você receber a Deus ou buscar a Deus, na verdade você tem que ser sábio, porque ele só beneficia os sábios. Ele não beneficia aqueles que se sacrificam para poder ter um encontro com ele. Então isso é uma insanidade, é uma coisa que é uma verdade que é mudada, é transformada, né? É uma mentira contada muitas vezes para que as pessoas trabalhem em função do sistema religioso. Ah, vamos fazer reunião de oração. Ah, vamos fazer uma busca no monte. Ah, vamos fazer uma busca aqui, uma busca colar. Ah, preciso trabalhar para a obra de Deus. Não vai receber nada, porque, segundo a própria Escritura, é Deus dando trabalho ao tolo. É Deus dando trabalho para você que é tolo, né? O sacerdote ele fica lá no cantinho dele, tranquilo, né, vivendo a vida dele sacerdotal, ministrando num momento específico. Então, naquele momento específico, ele está à sua disposição. Ele se sacrifica o mínimo possível. Então, por isso que ele recebe tanto e você não recebe tanto assim. E aí essa mentira vai sendo contada, né? Eles vão mentindo para que você sirva aquele sistema religioso como se você estivesse servindo a Deus. Jesus ele ministrou para a sua geração, né? Ele ministrou para aquela geração específica, para a sua geração. Aí você pega as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, todos eles estão se dirigindo a um grupo específico de pessoas, estão se dirigindo à sua geração. Você pega o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse também está se dirigindo à sua geração. No entanto, eles mentem, transformam isso aí, dizem que essas cartas foram escritas para nós, dizem que as palavras de Jesus foram para nós, dizem que o livro de Apocalipse foi direcionado a nós, né, e vai mentindo e fazendo com que a religião vá perpetuando, né, vá se propagando.
E essa mentira, né, muitas vezes essa mentira causa um dano irreversível, né, na mente das pessoas. A gente tem visto aí as viagens, né, no inferno e as viagens no céu que a pastora Nadir faz com uma certa frequência. Temos visto aí o profeta Abel, né, descendo a lenha, numa geração inteira de pastores que está aí, né, nessa liderança sacerdotal que está por aí ministrando, ele descendo o pau nelas, falando, né, do pecado. Ele fala que ele é o farejador de pecado e fareja o pecado dessa liderança sacerdotal que está. A gente vê também, né, o outro profeta aí, o profeta que se fala que ele é o Elias, né? A insanidade dele já chegou a tal ponto que ele passa dias no monte, passa anos, né, jejuando, dizendo que ele é a marreta, né, de 100 quilos para poder marretar o pecado, marretar as pessoas. Ele diz que ele passou boa parte de sua vida comendo gafanhoto no deserto. Então, ele está com a mente já bastante enfraquecida. Por quê? Por causa desse sistema religioso. Fica contando mentiras a respeito das escrituras, transformando as escrituras numa mentira, né? Transformando aquela verdade que está escrita ali, ou aquilo que está relatado ali numa mentira. E isso não vem de agora. Né? A gente sabe, por exemplo, que o livro de Marcos, por exemplo, os achados, né, do tempo, né, daquela primeira geração, daquele primeiro século, é relativo somente ao capítulo 9. Dali por diante foi acrescentado anos e anos depois que foram acrescentados aqueles outros capítulos ali. Então provavelmente não foi a mesma pessoa que escreveu as duas partes do livro de Marcos. E tem vários acréscimos, né? Muita coisa escrita ali que não bate uma com a outra, né? A questão, por exemplo, do Deus de Israel, falar que ele não muda, mas quando você pega a Bíblia, ele é um Deus mutante, né? Ora ele é o Deus de Israel, ora ele é o Deus de toda a terra, ora ele é um Deus que cuida de Israel, ora ele é um Deus que mata o povo de Israel, um Deus amoroso, um Deus bondoso, ora ele é um Deus cruel, né? Então, aliás, essa questão de Deus amoroso que quase que você não vê no Velho Testamento, né? Geralmente ele é um Deus cruel, um Deus ruim tanto para Israel quanto para as nações que estavam sobre a face da terra naquela época. Então, quando você pega a Escritura, ela é manipulada, né? Esse canal ele tem tratado daquilo, tentado mostrar aquilo que realmente a Bíblia diz, né? E não aquilo que andam dizendo por aí, não aquilo que andam falando que ela fala, quando na verdade ela não fala. Né? A questão do dízimo, por exemplo, né? Lá naquele concílio de Jerusalém, por exemplo, foi decidido lá, não foi tratado nada sobre dízimo lá naquele primeiro concílio realizado pelos apóstolos. No entanto, andam dizendo por aí que o dízimo ele permanece, né? O dízimo ele é imutável. E aí vai, muita coisa sendo dita, muita mentira sendo contada para que as pessoas acreditem e fiquem com a mente enfraquecida. Né? Temos o exemplo, esses 3 exemplos que eu disse, mas isso é quase que uma unanimidade no meio religioso. Né? As pessoas tanto ouvir uma mentira sendo contada, ou uma história sendo contada, né, da Bíblia, relatando algo na Bíblia que não está lá, as pessoas acabam acreditando. Aquelas dezenas de parábolas, né, contadas, aquelas muitas parábolas contadas que Jesus contou, se referindo, né, tratando com aquela geração, elas são transladadas por nossos dias e dizem que aquelas parábolas elas para a nossa geração. Mas eu fico maravilhado em saber que todas aquelas parábolas eram para aquela geração. Né? Então, muita coisa, muitas palavras, né? Muitas palavras figuradas foram usadas ali, ou muitas figuras de linguagem foram usadas ali no Velho Testamento e no Novo. No Velho Testamento, porque a Bíblia toda é Velho Testamento. É somente após a queda de Jerusalém que acabou o antigo pacto, a antiga aliança, supostamente feita com Moisés. Então, assim, questão de Moisés, por exemplo, né? Quem garante que Moisés foi aquilo ali que a Bíblia diz? Eu imagino Moisés um homem extremamente estrategista, né, inteligente, constantemente sendo coagido para poder liderar a saída do povo de Israel do Egito. Então, assim, é muita coisa, né, incoerente.
Questão, por exemplo, da Bíblia falar que o homem está sobre a face da terra há 6.000 anos, ou quase 7, a gente sabe que isso não é verdade. O homem está sobre a face da terra há milhares, há milhões de anos que o homem está sobre a face da terra. A questão, por exemplo, da Torre de Babel, e os homens serem espalhados pela face da terra. Você sabe que naquela época já tinha culturas bastante solidificadas em várias partes do mundo, mesmo antes daquela época da suposta construção da Torre de Babel. Então os homens não se espalharam sobre a face da terra naquela época, já estavam espalhados sobre a face da terra há milhares de anos antes. Então não foi ali que houve aquele êxodo, né? Esse êxodo já havia acontecido milhares de anos antes de tudo aquilo acontecer. Não tem como, né, toda a humanidade ser descendente de Adão e Adão ter vivido há 7.000 anos atrás. Não há essa possibilidade. A questão, por exemplo, da Arca de Noé. Não tem condição de caber todos os animais da terra dentro da Arca de Noé. Não há a mínima condição. Ainda mais agora, né, num período tão recente. Né, supostamente isso parece que aconteceu há cerca de uns 5.000 anos atrás, aproximadamente. Então não há possibilidade de caber todos os animais ali dentro daquela arca. Talvez não coubesse nem todos os insetos que existem sobre a face da Terra. Então é muita coisa, né? É uma história, né, mentirosa sendo contada para manipular a mente de pessoas. Foi o Deus, né, idealizado pelo povo de Israel. Eles saindo, né, para formar uma nação, eles precisavam de um Deus. E foram acrescentando, né, virtudes a esse Deus. Virtudes e maldades também a esse Deus, porque tem muita maldade na Bíblia acrescentada, né, a esse Deus. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você. Eu espero que esse comentário tenha sido útil, né, ou seja útil para você, né, e que a partir dele você possa assim, buscar, né, conhecer a Bíblia como a Bíblia é, né? Um livro acrescentado, e talvez o grande erro talvez nem seja os acréscimos, né? Talvez o grande erro da Bíblia seja a idolatria, né? Ter idolatrado, ou as pessoas idolatrarem a Bíblia como um livro santo, como um livro sagrado, como um livro que não houve alteração, como um livro perfeito, como um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, talvez o grande erro da Bíblia seja essa idolatria. Eu acredito que é essa idolatria, é que causa essa insanidade mental nas pessoas e fazem as pessoas acreditar no irreal. As pessoas abrem mão daquilo que é real para acreditar no irreal, num suposto mundo espiritual que é a espera. Então eu espero que esse comentário tenha sido útil para você, né, que ele acrescente alguma coisa aí no seu conhecimento, né, que ele abra um pouco o seu entendimento e que você possa ser mais feliz, né, a partir de agora, né, ter mais amor, né, no seu coração, tanto por você, como também mais amor pelas pessoas à sua volta, ok? Eu deixo aqui um forte abraço para você.